Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida de como ser batizado com o Espírito Santo, como é que faz para receber o batismo. Eu vejo aqui na internet muitas pessoas perguntando, querendo saber como é que faz, que tem aquela vontade, aquela sede de ser batizado. Então eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência sobre o batismo, como foi que aconteceu, e eu espero que você seja edificado através do meu testemunho. Então, gente, eu quero falar para vocês que desde que eu era criança, eu entrei na igreja muito cedo, eu tinha 5 anos de idade, então eu não sabia o que era batismo, quem era o Espírito Santo, do que se tratava, mas eu via algumas manifestações de dons dentro da igreja e eu entendia que aquilo era o Espírito Santo e eu queria ser usada daquela forma, eu queria ter aquilo também. Bem, eu orava, eu pedia a Deus para que Ele fizesse aquilo comigo, para que eu sentisse aquilo algum dia, e a minha vontade era que fosse na infância, porque eu tinha muito desejo, só que eu não sabia como fazer. Eu não tinha rotina de oração porque eu era uma criança, então eu nem sabia como orar, e também não tinha uma pessoa para me acompanhar de perto, para me instruir de como eu deveria fazer, ler a Bíblia, orar, essas coisas. Eu não tinha essa rotina espiritual, então já era um pouco difícil assim para mim compreender quem de fato é o Espírito Santo e como eu faria para receber o Espírito Santo em minha vida. E o tempo foi se passando, na fase da adolescência, como eu já falei aqui em outro vídeo, eu dei uma esfriada na fé, fiquei ali, fria mesmo com Deus, mas Deus marcou um momento ali para que eu pudesse receber isso, para que eu pudesse ter essa experiência e de fato eu pudesse me converter ao Senhor. E nessa fase que eu recebi o batismo, eu estava assim com muita sede. Foi uma coisa que aconteceu assim, em uma questão de tempo muito rápida. Eu conheci uma irmã que era a pessoa que me liderava. Na época eu tinha 15 anos. E essa irmã, ela era muito de Deus, muito usada, assim. Colocava a gente pra orar, pra ler a Bíblia, pra jejuar. E a gente buscava o Senhor de uma forma, assim, muito intensa. Eu fazia parte de um grupo de coreografia na época. E por causa desse diferencial que nós tínhamos de buscar muito a Deus, nós recebíamos muitos convites pra ir ministrar dança fora. Então, assim, isso foi assim o ponto de partida para que eu recebesse o batismo. E aí chegou um tempo que Deus foi quebrantando meu coração, Deus foi me moldando ali aos poucos. E eu comecei a desejar mais de Deus, e quanto mais eu buscava, que mais eu sentia que Ele estava ali presente, mais eu queria buscar. E chegou um certo dia que eu resolvi de fato firmar um compromisso com o Senhor. Eu entrei no meu quarto, sentei na cama, coloquei a mão no coração, olhei para o céu e falei: Deus, a partir de hoje, eu quero te servir de verdade. Eu não quero mais brincar de ser cristã. Eu quero te servir mesmo, eu quero levar as coisas a sério. Eu não quero mais brincar de ser cristã. Como eu já falei em outro vídeo, eu ficava presa nas músicas. O inimigo me prendia ali nas músicas, porque é algo que eu gosto. Então era meu ponto fraco e ele sabia. E era por isso que eu não conseguia me firmar com Deus. Mas nesse dia que eu decretei isso, eu saí do quarto, fui para uma igreja que era outra igreja, não era a igreja que eu congregava na época. Esse pastor dessa igreja, ele é muito usado por Deus. Foi o mesmo pastor que Deus usou para falar comigo no outro vídeo que eu falei. Deus falou que estava ouvindo minhas orações e ali Deus começou a me quebrantar a partir daquele dia. E estávamos no culto, Eu cheguei lá normalmente, não estava imaginando que iria acontecer nada naquele dia, eu não estava esperando nada. Mas tudo que a gente fala no reino espiritual, todas as palavras que a gente professa no reino espiritual, aquilo tem ali força. Então, se você é uma pessoa que você costuma professar palavras de bênção, as bênçãos virão sobre a sua vida. Mas se você é uma pessoa que professa palavras de maldição, uma pessoa murmuradora, pode ter certeza que as coisas vão dar errado para você. Porque tudo que a gente fala no reino espiritual tem uma força para o bem ou para o mal. E nesse dia eu decretei com as minhas palavras que eu iria servir a Deus de verdade. E Deus ouviu aquilo e levou aquilo a sério. E aí eu estava no culto e a irmã começou a ministrar, a esposa do pastor ministrando: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela não vou sair daqui. Essa música que eu não vou cantar porque pode dar direitos autorais. E aí ela começou a ministrar essa música de Cassiane. E nesse momento eu fechei os olhos e eu confesso que até aquele dia eu não sabia o que era adorar a Deus. Eu não sabia. Eu era uma pessoa que eu entrava na igreja, cantava, eu não louvava, eu cantava, assim, da boca pra fora. E nesse dia eu louvei, nesse dia eu adorei. Parecia que não tinha mais nada e ninguém ali em volta. Era como se fosse só eu e Deus ali. Eu fechei os olhos e o pastor começou a ministrar. E ele é muito usado por Deus, em profecia. É um homem que é muito usado assim nessa área. E aí ele falou assim: vai descer um anjo aqui agora no meio da igreja. E quem estiver ligado vai receber o toque. Gente, na hora que ele falou isso, eu vi atrás dele, atrás do pastor, na frente do altar,
eu vi descer um ser, assim, de cima para baixo, eu vi descendo. E eu tava com os olhos fechados, eu não quis nem abrir o olho. Eu não conseguia e eu não queria também, porque foi uma coisa muito forte. Se eu de olho fechado já tava daquele jeito, imagine se eu abrisse os olhos. Continuei de olhos fechados e eu vi o anjo descendo. Vi o formato, era no formato de uma pessoa mesmo, de um ser humano. E ele tinha assim, né, os cabelos, né? Só que eu não via detalhes, mas eu sabia que era um ser que estava ali. E era uma presença assim tão forte que só em falar aqui, só em relembrar e vivenciar isso, as coisas espirituais são assim até um pouco difícil de você discernir se você não estiver no espírito. Então foi algo muito forte mesmo. E ele desceu e começou a vir andando assim no meio da igreja. Andando, e ele olhava assim para um lado, olhava para o outro lado, como se estivesse procurando ali alguém, né? E eu creio que ele estava procurando pessoas que estivessem ligadas com Deus para receber o toque, como o pastor havia profetizado. E aí ele chegou assim do meu lado assim, eu tava na quarta cadeira assim, tava em uma das últimas fileiras, na última cadeira, tinha mais 3 pessoas na minha frente, só que o braço dele era tão grande, era como se ele tivesse assim 2 metros de braço. Era uma coisa assim muito estranha. Eu achei muito estranho, falei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? Mas foi tudo assim muito rápido, em questão de minutos aconteceu tudo isso. E ele chegou assim na primeira cadeira, na fileira que eu tava, fez bem assim com a mão, só fez levantar o braço, porque o braço dele era muito grande, não precisava nem ele fazer isso aqui, ó. Ele só fez isso, levantou o braço. Na hora que ele levantou o braço, que ele tocou em mim, gente, eu via, tipo assim, em volta dele tinha uma luz muito forte, era uma luz assim, incandescente. E essa luz que tava nele, que eu via bem o formato por conta da luz, que eu via que era uma pessoa por conta da luz que tinha em volta dele. A luz que estava em volta dele ficou em volta de mim também. E aí naquele momento eu tive uma visão do meu corpo, do lado de fora e do lado de dentro. A mesma luz que estava fora, estava dentro. E naquele momento eu entendi que Deus estava me purificando, me limpando. E eu tive a visão do meu corpo por dentro e era como se eu tivesse só a estrutura óssea, só o esqueleto. É uma coisa muito estranha, mas eu vi meu corpo por dentro. Eu vi o esqueleto e eu vi a luz em volta. E eu discerni que era o Espírito Santo falando pra mim, eu estou te limpando, eu estou te purificando hoje. E aí eu não conseguia me conter. Eu não conseguia me conter, meu corpo começou a ficar assim, muito elétrico. Eu não conseguia falar nada. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava ali no momento da visão, da experiência sobrenatural. E assim, só observando o momento e só sentindo, mas eu não sabia explicar nada. E aí o pastor percebeu que tinha algo acontecendo ali, veio até mim, chegou do meu lado. E aí ele falou assim, glorifique a Deus, dê glória a Deus. E eu não conseguia nem abrir a boca, porque eu não conseguia fazer nada. O meu corpo ali foi tomado completamente por uma graça, por uma paz que eu não conseguia nem falar. Eu só conseguia sentir que ele estava ali comigo e que estava acontecendo algo diferente. E aí não acabou por aí. Terminou o culto, eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei no quarto, eu olhei assim pro lado e eu senti que tinha uma presença ali. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu não tô sozinha mais não. Porque até antes de sair de casa, antes de sair ali do quarto, eu tava sentindo que eu era uma pessoa vazia, né? Que estava ali no processo, mas eu me sentia vazia. Parecia que eu andava só, mas a partir desse dia, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim. E aí eu sentia que ele estava ali no quarto. Ao mesmo tempo que ele estava dentro, eu sentia ele também ali do meu lado. E foi algo assim, bem estranho no início, mas depois a gente vai se acostumando com essas coisas. Eu quero falar para você que o Espírito Santo, ele é muito mais do que manifestação de dons. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então assim, se ele habita em você, quando você recebe ele em sua vida, você não vai mais querer viver no pecado. É óbvio que nós somos seres humanos, carnais, imperfeitos, e a gente peca sim. Enquanto estivermos aqui nesse corpo corruptível, iremos pecar, sim. Mas quando o Espírito Santo ele passa a habitar em você, você não sente mais esse desejo, essa necessidade de pecar. Você passa a não ser mais uma pessoa dominada pela carne. E como eu falei para vocês, que eu vi meu corpo por dentro, que ele estava ali iluminando o meu interior, ele estava me limpando, porque o Espírito Santo, ele te batiza com fogo.
E o fogo, ele também queima. Ele queima o pecado, queima as impurezas, ele limpa você. Então, a intenção do Espírito Santo é essa também. Isso é algo que as pessoas não falam muito, mas o Espírito Santo é muito além do que manifestação de dons, como eu achava que era quando eu era criança. E depois eu fui entendendo quem de fato ele é. Se você acha que tem o Espírito Santo porque há manifestação de dons na sua vida, mas você ainda vive uma vida assim totalmente pecaminosa, tem algo de errado. Porque quando ele entra, ele quer fazer a obra por completo em sua vida. E assim, não é fácil, não é da noite pro dia. Claro que tem casos que a pessoa ontem aprontava e aí a partir do dia que recebeu o Espírito Santo já muda completamente. Foi o que aconteceu comigo, porque a partir daquele dia as práticas que eu tinha, já não tive mais. Eu falo assim de coisas assim que eram frequentes em minha vida, mas é óbvio que a libertação é um processo, não é da noite pro dia. Mas você precisa entender que o Espírito Santo é muito além do que manifestação de dons, mas que a gente precisa buscar tudo isso, tanto ser limpo do pecado, ser purificado, como também receber dons espirituais. É muito bom, tanto os dons que é para se edificar, quanto os dons que é para edificar outras pessoas. Então assim, se você tem essa vontade, esse desejo de recebê-lo na sua vida, você está mais do que certo. Continue no processo. E eu quero falar para você que se você pedir a ele, clamar com sinceridade, com verdade, ele vai sim passar a habitar em você. Então você precisa ser intenso. Tenha uma constância na sua vida, na busca, que ele vai te honrar no tempo certo e vai passar a habitar em você. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso aqui na internet com outras pessoas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. E importa que ele cresça e que eu diminua.